Fala galerinha, tudo bem? Vocês estão no canal Colecionando com Alegria, meu nome é Bruno Alegria. Como eu fiz aquele vídeo sobre os tapa-buracos, né? Naturalmente a galera deve me perguntar como eu restauro os meus comandos em ação até surgir um boneco inteiro, direito. É o seguinte, eu nunca vi vídeo sobre isso, que não tenha, nunca assisti. Então eu vou dizer como eu faço, não estou dizendo como eu fazia, não que seja a melhor forma para se fazer esse tipo de restauro. É o seguinte, eu vou pegar aqui, por exemplo, um item, os meus itens estão guardados. Eu acho que eu não tenho nenhum item restaurado hoje na minha coleção. Acho que todos eles eu consegui substituir por itens inteiros. Mas, por exemplo, você tem aqui uma questão assim, ó, dedos quebrados, crote, né, a sunguinha quebrada. Os dedos é o mais fácil, o crote o mais difícil. A questão quando você restaura alguma coisa de topo, o que é de topo? É quando você tem uma quebra numa peça muito fina, né? E você tem que fazer esse restauro aqui, ou colar a parte que quebrou, ou fazer uma nova. E isso é muito difícil, porque nunca fica firme. Então, eu já vi algumas pessoas que põem epóxi e ela simplesmente coloca o epóxi aqui e espalha um pouquinho aqui para cima da mão. Só que, além de ficar um pouco grosseiro, não fica firme. Então, o que eu faço? Eu comprei uma broca muito fininha, extremamente fina. Então, normalmente eu coloco o braço do boneco num torninho, protegendo naturalmente o braço. Eu enfio essa broca aqui no dedinho, pego um alfinete, quebro esse alfinete no tamanho que eu preciso, ou um arame muito fino. Normalmente eu dou uma curvinha nele, mas não precisa não. Aqui nesse caso, você colocar só um pedacinho para fora, para você ter alguma aderência, já vai te ajudar. Aí eu coloco esse alfinete aqui. Se você não tiver a broca fina, você pode fazer o seguinte também, pegar um alicatezinho, esquentar esse alfinete e cravar aqui. Ele vai ficar relativamente preso. Então ou você pode tirar ele, botar um pouquinho de cola araldite, aquela 24 horas, e fixar aqui. Espera secar, aí você pega o dedinho, ele é um pouquinho curvo. Então você tem que, é o que eu te disse, você vai botar aqui um pitoco. Então você pega, faz a curvinha com com epóxi, né, e faz o dedinho, coloca aqui em cima. Se você espalhar um pouquinho para as laterais, para não ficar grotesco, depois que secar você dá uma lixadinha, entendeu? Na verdade é bom dar uma lixadinha, porque às vezes fica até impressão digital no epóxi. Ou se você cobrir com uma tinta de primer para depois pintar, aquilo até some. Então os dedos eu faço dessa forma. Se você precisar deixar o epóxi um pouquinho mais maleável, você pode usar vinagre, tá? Um pouquinho de vinagre, ele fica um pouquinho mais maleável para você trabalhar. O crote eu faço da mesma forma. Eu desmonto o boneco, né? Eu pego a sunguinha, coloco um pitoco ou dois, você pode colocar dois lado a lado, e pego de um boneco inteiro e copio. Existe essa forma de fazer, ou então o seguinte, e aí você dá a forma e modela com a mão, e aí faz um crote igual a um crote inteiro, como desse aqui. Ou então existe uma outra forma também, que é o seguinte, você pega esse crote, você pega um alumínio muito fino, uma folha de alumínio bem fina, você desenha esse crote na folha de alumínio, e aí você vai pegar nesse pedacinho que fica aqui, estão vendo? Você vai deixar a folhinha de alumínio um pouquinho maior naquela parte e você vai cravar ela aqui, entendeu? Aí você pode ou abrir com um Dremel
se você, através de uma broca muito fininha ali, ou você pode fazer o seguinte, esquentar um metal, por exemplo, um prego pequeno, um alfinete, e gastar aqui, encaixar aquela folhinha de alumínio e depois pegar o epóxi e colocar em volta dessa folha de alumínio, que a folha de alumínio é que vai te dar o formato do crote. Assim é mais fácil do que você esculpir, tá? Mas se você tiver habilidade, você faz direto. Nos meus durou bem, assim, dessa forma. Ou então a última forma, né, que é o seguinte, eu contei, né, que eu vou restaurar esse itemzinho que chegou aqui, né, que vou ter que fazer essa parte. Você pode pegar, eu estou pensando em fazer o seguinte, esse boneco aqui é um boneco que não é dos mais caros, assim, e ele veio faltando essa partezinha de trás aqui, a não ser que eu use para fazer alguma customização. Eu estou pensando em fazer de uma forma que eu nunca fiz, que é o seguinte, serrar esse crote aqui, por quê? Porque acontece o seguinte nos comandos em ação, mas você poderia pegar essa sunga e trocar, né? Botar outra. Só que o seguinte, o comando em ação, cada peça ela tem um formato, então vai ficar diferente. Esse aqui ainda aparece o formato ali, eu vou ter que fazer essa parte aqui, que tem uns tracinhos assim para frente. Então o que eu estou pensando em fazer? Pegar esse boneco aqui, serrar essa sunga, pegar essa partezinha aqui que quebrou, e aí eu vou ajustar aqui, vou lixar essa parte aqui para ela ficar lisinha, botar os dois pininhos aqui, ou um pininho só, mas o ideal são dois, e botar um alfinete, porque os dois ele equilibra, fica mais firme. Agora é mais difícil de encaixar depois, porque os dois buraquinhos nessa outra peça aqui tem que estar perfeitos. E aí encaixar ali e colar. Colei, vou pegar essa parte da frente aqui que é diferente, né? Eu posso dar uma lixadinha antes de colocar até e tentar seguir o mesmo desenho, o mesmo modelo que está aqui. Por que eu escolhi essa peça também? Ela é cinza, né? E esse coisinha que tem aqui é cinza também, apesar de ser de tonalidades diferentes, né? Se descascar a tinta, fica ali um pouquinho parecido. Vamos ver. Quando eu tiver tempo eu vou fazer e no futuro eu falo para vocês como ficou. Os dedos e a sunga daquela forma que eu falei eu já fiz. Cortando isso aqui, confesso que nunca fiz. Vou tentar, tá vendo essa partezinha aqui? Opa, vou tentar cortar aqui, né? E aí tentar encaixar nesse outro aqui. Colar não funciona, só colar não funciona, você tem que botar um pino ali. Aí é dessa forma que eu restaurava os meus comandos em ação. Vamos ver, vamos ver. Tomara que dê certo, que esse item é bem legal, né? Bem bonitinho. Depois eu tenho que conseguir o capacete dele. Customizar vai ficar feio, mas se pintar aí alguém que faça em 3D ou para vender, eu vou comprar. É isso aí. Beijo grande da alegria.